Muito bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Estamos aqui no escritório da doutora Gisele e a gente quer abordar um assunto aqui que eu acho de extrema importância, tirar umas dúvidas aqui em relação, doutora, a como que funciona, na verdade, um processo judicial. Porque eu sei que às vezes a expectativa do trabalhador é muito grande quando você vai adentrar com um processo e às vezes ele imagina que isso é uma coisa assim, é uma demanda rápida, né? Mas eu sei que a gente sabe que tem alguns passos que ocorrem e a gente gostaria de explicar isso para o trabalhador. É verdade. A gente tem que entender que um processo judicial é uma coisa muito séria. Para a gente demandar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar documentação suficiente para demonstrar a tese que nós estamos levando. Então existe uma fase pré-processual, que você, como dirigente sindical, está bem acostumado com ela, que nos traz a demanda do trabalhador. Ao nos trazer a demanda, a gente te orienta, olha, solicite tais documentos. Esses documentos chegando, a gente vai estudar os documentos, ver se precisa completar alguma coisa e ver se diante daquela documentação, o trabalhador tem direito àquilo que ele tem pleiteado. Feito isso, a gente faz a demanda. Proposta demanda inicial, ela é distribuída para qualquer um dos juízes daquele tribunal. Esse juiz vai intimar o réu, no caso aí o correio, para manifestar sobre aquela petição que fizemos e trazer a documentação que ele entender pertinente da tese dele. Feito isso, o juiz vai instruir o processo. Instruir o processo significa o seguinte: vocês querem fazer prova pericial? Querem fazer oitiva de testemunhas? Então isso não é rápido. Isso depende de um prazo, tudo tem um prazo dentro dos códigos de processo e da CLT que precisam ser respeitados. Lembrando que o Correio tem os privilégios da União. O que significa isso? Significa que o prazo para o Correio é sempre em dobro daquele que seria para uma empresa privada. Então aquele prazo que está lá na CLT, aquele prazo que está lá no CPC, para o Correio ele é em dobro. Passada essa etapa de instrução processual, o juiz vai estudar toda a demanda e vai dar uma sentença. Quando a sentença é publicada, começa a correr o prazo para os embargos de declaração. O que é isso? Às vezes a sentença não abordou tudo o que a gente pediu na inicial. Às vezes não abordou tudo o que o Correio defendeu na contestação. Então a gente tem que dizer ao juiz, olha, ficou uma omissão, essa decisão está um pouco contraditória com as provas, com a oitiva das testemunhas, com as provas documentais, com a prova pericial. E o juiz então vai trazer um clareamento na decisão dele, vai completar a decisão dele. Passado isso, vamos para o tribunal com recurso ordinário, isso na Justiça do Trabalho. O procedimento da Justiça Comum, lá no fórum, é o mesmo. Também é só que lá chama apelação, ao invés de chamar RO. O tribunal, depois que recebe o processo, veja, o juiz recebe o RO, chama a outra parte para fazer contrarrazões, manda para o tribunal. O RO é recurso ordinário? Ordinário, isso, da sentença. Certo. A outra parte é chamada para fazer as contrarrazões, vai para o tribunal. Lá no tribunal é marcado uma sessão de julgamento. O relator, o desembargador, vai estudar o processo e vai propor um voto para os seus companheiros. Os demais desembargadores que compõem a turma, são 3. Eles vão ter uma sessão de julgamento em que os advogados são intimados e podem fazer sustentação oral. É aquilo que vê-se muito nos filmes, coloca aquela toga. Isso no tribunal. No tribunal. Fazemos ali a sustentação oral ou não, é uma opção. O advogado vai analisar diante do processo se aquele processo é polêmico e precisa de uma sustentação oral ou tem algum ponto específico que ele queira destacar. Ali é proferido um voto. Esse voto é analisado pelos demais desembargadores e é proferido um acórdão, que é a decisão dos 3 desembargadores. Então esse tribunal ele é formado de quê? É das varas ou das turmas que compõem esse tribunal. Isso. Juiz é lá na vara, no início. Quando vai para o tribunal, é desembargador. E eles julgam de 3, a cada turma tem 3 desembargadores. O presidente do tribunal, mais os as turmas, e as turmas têm 3. Aí quando isso vai para o TST, eles deixam de ser chamados de desembargadores e se chamam ministros. Esse tribunal a gente é a mesma coisa de a gente chamar que seria a terceira instância, porque você tem a primeira
como você falou, que é a inicial, Isso, né? isso. Depois vem a segunda. O tribunal, a segunda. Segunda. O TST não é uma terceira Não é uma instância, terceira. é uma instância superior. Ah, tá. Mas você está correto em dizer Que você juiz é poderia primeira instância, dessa- segunda instância e instância superior. Que é o dessas TST. decisões aqui, elas podem ser ou não reformadas aqui no tribunal. Exatamente, É isso, exatamente. né? Às vezes parcialmente reformada, às vezes totalmente reformada. Né? Depois isso vai para o TST, também um prazo para uma parte propor recurso, prazo para outra parte fazer Mas contrarrazões. lá são também lá são turmas. No TST também são E turmas, aí, igual ao quando Tribunal Regional. Quando você recorre lá para o superior, no caso, cairia lá em qualquer das Isso, a das distribuição é turmas. livre. Livre. Chega Salvo lá na- algumas exceções, mas é livre. vamos lá, segunda turma. Isso. Aí ele vai. Quantos processos que teriam no caso do Tribunal Superior? Aqui nós falamos em 3. Lá também são três. Pode haver a decisão monocrática, que é só do ministro. Se for uma decisão monocrática, cabe o recurso para a turma, ou pode haver uma decisão direto da turma. Certo. A turma decidiu, ainda cabe um outro recurso para a sessão de dissídios individuais. Veja, são várias turmas, não são? Sim. Uma turma pode estar decidindo de um jeito, e sobre aquele mesmíssimo tema, outra turma está decidindo de outro jeito. forma. Você quer um exemplo claro da realidade do Correio? O AADC, a acumulação dele com a periculosidade. Sim. Havia turma que dizia sim, 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 tem que acumular, e tinha uma que dizia não, não pode acumular. Então o Correio pegava a decisão dessa turma e fazia recurso destas aqui. Se o trabalhador caiu nessa turma o processo dele, ele pegava a decisão de uma outra turma para levar para a sessão de dissídio. Foi um volume tão grande de processo lá do Brasil todo, que em algum momento o tribunal decidiu fazer um incidente de recurso repetitivo. Fazer o seguinte, olha, paralisa todas essas demandas aí. Nós vamos pegar um processo só, vamos decidir nele e vamos utilizar essa decisão para ser aplicada como padrão de julgamento. Não é automático, não é que decidiu o IRR, todo mundo já está com decisão. Não, tem que ser aplicado individualmente em cada processo. Mas você já tem um padrão estabelecido, para não ficar essa variação. E depois do TST ainda tem recurso? Veja, no TST você tem a decisão monocrática, decisão turmária, sessão de dissídios individuais e depois lá para o STF se tiver matéria constitucional. Então é por isso que às vezes um processo é bem demorado. Começou no juiz, fez toda a instrução, teve recurso, passou pelo tribunal, sustentação oral, veio para o TST, passou pelo ministro, pela turma, pela sessão de dissídios, depois foi para o Supremo Tribunal. Terminou? Não. Terminou a primeira etapa, que é a fase que a gente chama de conhecimento. Então, assim, nada é um período mínimo aí, você pode contar aí uma média de 2 anos mínimo uma decorrência. Isso dentro Mais, né? isso dentro de um acontecimento, dentro dos prazos assim estabelecidos, digamos que seria essa margem. Uma né? demanda muito singela. Se for uma demanda um pouquinho mais complexa, que você tem que fazer prova pericial, por exemplo, ela demora muito mais. Veja, o adicional de periculosidade com ADC, as demandas são de 2016. Já são 6 anos, né? E ainda mais depois do código, que o Código Civil se mudou em 2015, se eu não estou errado, mudou Sim, essas características de muita prazo, alteração, que era sim, prazo sim. corrido, passou para prazos Agora dias úteis. úteis, Isso, né? exatamente. Quer dizer, o que era 45, basicamente vira 60. Vira 60, lembrando que o correio tem prazo em dobro. Tem toda essa Então, situação. aí tudo bem. Terminou a fase de conhecimento. Eu costumo brincar, eu falo isso lá nos treinamentos que a gente faz com os delegados sindicais. É como se você chegasse lá no banco, naquela maquininha, e imprimisse uma folha de cheque. Ela está preenchida? Ela sai lá da maquininha preenchida? Não. Você precisa preencher aquela folha. Então o processo volta para a segunda etapa, que é a fase de cumprimento da sentença ou execução. É para definir o seguinte, diante daquele direito que foi declarado, o que efetivamente o trabalhador tem que receber em créditos. É preencher o cheque, é pôr um valor nele. Sim. Isso às vezes é mais demorado do que a própria fase de conhecimento. Você quer um exemplo? A ação do PCCS. Quando ela voltou, a primeira obrigação que o Correio tinha que fazer, a gente chama de obrigação de fazer, porque é ela que extingue o marco final da obrigação de pagar, as retroativas.
Correio precisava realinhar os salários. Ele veio, fez um realinhamento em 2014 que nós reputamos que não estava adequado. Sim. Então nós questionamos, falando, olha, juiz, não está correto, não está integral. Sim. Porque o Correio analisa a sentença com esses parâmetros e a gente entende que ela deve ser analisada assim. Isso gerou todo um debate, você conhece bem, para definir os parâmetros do preenchimento do cheque. Uma vez definidos os parâmetros, aí o Correio recorreu para o TRT, recorreu para o TST. Então, essa fase de execução tem toda essa etapa do juiz, do tribunal, do TST, do Supremo Tribunal. Nessa voltou agora para realinhamento. Não, aí já é cumprimento de sentença. Já é cumprimento de sentença. Então, vamos imaginar um processo que demore aí 5 anos na fase de conhecimento, mais 4, 5 na fase de execução. Isso é o padrão de demandas mais complexas. Então, eu até ia perguntar e você entrou no assunto. O que ocorre? Ao meu ver, aí eu quero ver se eu estou pensando corretamente, você colocou aqui sobre a parte de obrigação de fazer. E ao meu ver, tá, enquanto não seja no momento de pagamento, eu estou entendendo que nessa obrigação de fazer nós temos 2 fases. Eu vou perguntar para ver se eu estou pensando corretamente. Bom, nós estamos agora numa fase de fazer levantamento sobre se o Correio fez o realinhamento do trabalhador corretamente. Tá? Agora, depois disso, nós vamos fazer uma fase de calcular sobre aquilo que foi feito, se realinhou ou não. Então, nessa fase, para mim, são duas fases dentro. Perfeitamente. Existem demandas que, quando elas transitam em julgado na fase de conhecimento e elas voltam para o cumprimento de sentença, ela tem apenas obrigação de pagar. Deixou de pagar hora extra, Então, vamos fazer o cálculo e vai expedir a ordem de pagamento. Que no Correio ainda tem um detalhe que lá na frente nós vamos explicar. Quando você tem numa demanda uma obrigação de fazer, você tem que primeiro cumprir a obrigação de fazer. Vou trazer um novo exemplo. O ADC com a periculosidade. O Correio pagava os 2, tirava o ADC. Sim. Quando você vai cumprir a sentença, juiz, fala para o Correio parar de fazer isso, porque a sentença está mandando não descontar mais, pagar os 2. Então essa é a fase de obrigação de fazer. O Correio traz o contra-cheque para mim, é o que o juiz determina, no prazo X, mostrando que você cumpriu essa etapa do processo. O Correio vem e apresenta, ali aquele mês é o marco final do cálculo das retroativas. Então a gente vai lá em novembro de 14, é quando começa o direito à acumulação dos 2 adicionais, e traz até aquela data do mês anterior ao cumprimento da obrigação de fazer. Isso aqui é o cálculo. Uma vez feito o cálculo, também as partes têm direito de manifestar. Vai para a contadoria, ou vai para um perito judicial, ou então o próprio Correio faz o cálculo, junta no processo. Se o Correio fizer o cálculo, nós temos uma fase, um período para manifestar. Podemos vir e dizer, olha, o cálculo está errado nisso, está errado naquilo, está errado naquilo. O juiz vai ouvir o Correio e depois vai decidir, está certo ou está errada a impugnação que foi feita. Se o processo vem do contador com o cálculo, as 2 partes têm direito a manifestar. O Correio aponta os erros, se houver, nós apontamos os erros e o juiz decide. Toda decisão cabe o quê? Recurso. Então, se o juiz decidiu, entendendo que nós estávamos equivocados numa impugnação e a gente acha que não está equivocado, está certa aquela impugnação nossa, a gente vai recorrer disso para o tribunal num recurso que se chama agravo de petição. Não é RO mais, porque está dentro da sentença, do cumprimento de sentença. O tribunal vai decidir. Se ele decidir, ok, você tem razão, o juiz errou, ele vai reformar a decisão. O processo volta, o juiz manda para a contadoria corrige aquilo que ela errou, que a gente impugnou e o tribunal disse que estava errado, e de novo as partes têm a chance de olhar o cálculo que vem para a contadoria. Então essa questão é quase uma afinação de instrumento. Ela é bem lenta, ela é calma, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque vai chegar um momento que não tem o que impugnar mais e o juiz vai dizer, homologado o cálculo, é esse o valor. Aí nós vamos passar para a fase do precatório do RTV. É porque o trabalhador fica muito ansioso, né? Às vezes alguns até acompanham o processo lá na justiça, acontece uma vírgula de mudança, ele quer saber por que mudou aquela vírgula. E às vezes ele quer fazer até o papel do advogado, achando que o advogado perdeu o prazo, porque ela está falando que tinha que fazer isso, fazer aquilo, então ele fica totalmente ansioso. É até compreensível. Claro. Porque a gente entende assim, a gente pensa, e a nossa ansiedade quando entra com o processo, né, por isso o motivo da pergunta inicial, a gente entra com o processo
e aí a gente pensa que a coisa vai caminhar assim, em 1 ano, 2 anos, a coisa já aconteceu. Já está resolvido e o dinheiro já está vindo para minha conta. Isso. Então a gente precisa entender todo esse processo, né? Toda essa demanda. Sim. E você colocou aqui, doutora, que depois de toda essa afinação que você está falando, e quando chega nessa fase, aí entra às vezes até uma importância no sentido da gente ser acompanhado por uma pessoa que é técnica no assunto, para a gente saber, inclusive, se aquilo está corretamente feito, né? Porque tanto faz de um lado quanto do outro, pode, como você falou, sobre a questão dos recursos, né? Quando você apela para alguma coisa, você tem que comprovar se aquilo realmente tem contundência no que você está falando. E aí você tem que apresentar dados técnicos para o juiz. Não é simplesmente chegar, não está certo, não está certo, olha aqui, não é assim. Então você tem que provar para ele que a coisa tem que ser bem afinadinha. Um exemplo disso que você está colocando, estamos vivendo agora com o PCCS. O Correio fez um realinhamento, depois que a gente definiu parâmetros, né? Lá em 2014 foi feito o realinhamento parcial, discutimos os parâmetros, foi para o TRT, foi para o TST, voltou, o juiz falou, bom, agora são esses os parâmetros, realinho. O Correio fez um realinhamento, esses que já voltaram, alguns ainda estão no TST e estão voltando. E a gente foi chamado a falar. E agora? O Correio fez corretamente, à luz dos parâmetros corretos, adequados? Envolve cálculo, envolve análise da ficha financeira, encapsulamento das progressões dentro dos aumentos salariais que teve durante esses anos todos do processo. Isso a gente não tem como fazer sem apoio de um auxiliar técnico. Claro. Então vocês fizeram uma assembleia, aprovaram a contratação de um auxiliar técnico, isso está sendo feito. Ele faz o trabalho todo, faz a evolução conforme deve ser feita, ajustando na forma dos parâmetros, nos apresenta e a gente apresenta para o juiz, diz, olha, nisso e nisso o Correio acertou, nisso e nisso estamos contrários, não é assim. A tradução desses parâmetros é desse cálculo aqui. O juiz vai analisar tudo isso e vai decidir. Em algum momento, ele vai dizer, olha, é assim que tem que ser feito o cálculo, esse do Correio está certo, ou esse de você está certo, ou esse do Correio está certo nisso aqui, está errado naquilo, de você está certo nisso, está errado naquilo, ele vai decidir. A parte que não se conformar, achar que o juiz não julgou bem, vai fazer recurso para o tribunal e vai fazer recurso para o TST. Então não é uma coisa muito simples. E a gente tem que ter um entendimento que nós estamos tratando com um contra-cheque do trabalhador. Contra-cheque do trabalhador equivale a dizer dignidade salarial, dignidade para ele com a família, para poder fazer melhores investimentos na educação dos filhos, na alimentação, na sua moradia. Então isso tem que ser de uma forma muito responsável, não pode ser, eu concordo com o realinhamento. Não, tem que ser feita uma análise. E além disso, lá no futuro, isso vai impactar na aposentadoria dele, numa pensão para a esposa, para o marido, para os filhos. Então a gente não pode simplesmente, eu quero acabar rapidamente, vou fazer de qualquer jeito. Não, nós vamos continuar mantendo sempre o padrão de fazer com excelência, ainda que isso demore um pouco. Sim. Eu acho que aí, doutor, é importante a cumplicidade do trabalhador nessa responsabilidade também, porque ele vai dar no caso, por exemplo, ele concordar e também contratar, né, essa pessoa para fazer, para que essa situação, esse perigo que você está apontando aqui, isso não ocorra, porque lá na frente ele pode sentir na pele prejuízo. É claro que ele tem o direito, no caso, de dizer assim, olha, eu estou concordando com isso. Estou satisfeito com isso aí, tá bom, não quero discutir mais, mas né? é responsabilidade dele. Vai assinar um termo dizendo que concorda com aquele realinhamento. Porque ele não pode jogar essa responsabilidade de cima do advogado, do sindicato, nem do perito. Nós estamos dando opções para que ele faça um tiratema, analise, veja se está correto ou não. Mas ele não quer fazer esse investimento, não quer utilizar a opção que estamos dando, nós temos que responder para o juiz. Então, está correto ou está correto? Vai demorar mais, então assim, estou com pressa, estou precisando de dinheiro. dinheiro. Então ele assina lá, vocês já publicaram, eu acredito, até um termo de concordância. Nós publicamos o termo, fizemos um pequeno vídeo, né? Tá certo. E aí a gente pode até reformar, fazer um outro vídeo para poder explicar mais detalhado. A gente quis fazer um vídeo curto para poder ser bem mais objetivo. E tem muitas pessoas, inclusive, que estão procurando a contratação. Está faltando algumas adequações com relação lá ao sistema, até a forma de pagamento, que a gente está buscando se juntar ao setor técnico lá, né, da empresa que foi contratada para fazer isso. Né, e a gente espera assim, né, que o trabalhador compreenda essa relação, essa situação, e que, de fato, né, se empenhe nisso, que eu acho muito importante. É o que eu sempre falo para as pessoas, você tem a opção. Mas eu acho muito perigoso, ao meu ver, né, uma opinião minha, eu acho muito perigoso você fazer dessa forma, mas é todo o direito que você tem. Então tem muitas pessoas que estão procurando, e sim, a gente vai adequar a situação,
para A que a gente realidade possa mostrou concluir, né? que valeu a pena lutar pelos parâmetros adequados. Você vê que em Perfeitamente. 2014, as pessoas tiveram ali um realinhamento de 8%, 10%, depois tiveram até estornos disso em 17, tinha 2 referências, 3 referências, acabava ficando com uma só. Aham. E hoje a maioria está chegando lá na NM 35, 36, 40, dependendo do cargo. Isso naquela tese que você conhece bem do Correio, de que é limitar a tabela de correlação. Aham. E a gente está tratando também da tese de que não se limita na tabela de correlação, e sim na nova tabela em NM-NS, que é NM de 60-90 e NS de 90, nível superior. Porque ela já é praticada pelo Correio há muito tempo, administrativamente, e sem ela, inclusive, não tem nem como encapsular de forma adequada as progressões, porque teria que desprezar todo o histórico do trabalhador. Então, veja, são debates muito técnicos, muito pontuais, muito detalhados, e isso toma tempo tempo de quem está fazendo, por isso a gente precisa de um prazo, o juiz nos dá um bom prazo, toma tempo de quem vai contestar a nossa manifestação e toma tempo depois do juiz e seus assessores para analisar tudo aquilo. Então não é da noite para o dia, mas o importante é que seja bem feito. Os trabalhadores já tiveram uma boa parte de realinhamentos, que já tiveram o processo retornando, mas a gente acredita que isso pode se ajustar melhor. Então estamos trabalhando por isso. Para isso precisamos do apoio do auxiliar técnico. Então, o trabalhador que desejar discutir esses valores deverá fazer a contratação. Aquele que disser, não, eu não quero, vou concordar com isso daí, deverá assinar o documento que vocês disponibilizarem. Para resguardar todo o processo.